Hoje celebramos o dia da implantação da República em Portugal. Pois bem, afinal de contas, o que é isto? É o dia em que acabou a monarquia e começou realmente uma república. E que tema mais pertinente, ligado ao desenvolvimento, que também está ligado a esta conversa de deixarmos de ser uma monarquia e passarmos a ser uma república? O feedback. Pois claro está, o feedback. Trabalhar o feedback, saber dar feedback, como é que se dá, receber feedback, enfim, o feedback é um mundo que eu não podia deixar, claro está, de abranger contigo hoje. Então, se tu estás num local, se o teu trabalho precisas de dar feedback com regularidade, aproveita e faz um like aqui no vídeo. É isso mesmo, agarra nesse teu dedinho que está aí e tens uma coisa que faz assim e chegas lá e carregas, está bem? Se por acaso não subscreveste o canal, bem, nem calculas, não é? Não podes viver numa república sem teres feito aqui subscrição no canal da Patrícia. Pois bem, em primeiro lugar, o feedback deve ter um propósito. O feedback, ele pode ter vários propósitos, só que ele deve de incluir orientação. O feedback serve para orientarmos o outro dentro de um processo, dentro de uma situação, para que ele possa melhorar o seu desempenho, está bem? Para que ele possa efetivamente conseguir cada vez mais realizar aquilo que é pedido, realizar aquilo que é suposto, com maiores níveis de eficácia. Então, existem dois tipos de feedback. Na verdade, existem dois tipos e meio, chamemos assim. Temos o feedback positivo, não é? Onde nós vamos reconhecer e reforçar o comportamento tido, não é? Portanto, nós vemos um comportamento desejável e nós vamos lá e vamos reforçar, vamos dizer à pessoa que gostamos muito daquele comportamento, porque o feedback é dado ao comportamento. O feedback não é a pessoa. Não é a pessoa que precisa de ser melhor. Ela precisa fazer algo melhor, está bem? O feedback tem a ver com o comportamento. E o propósito do feedback é que a pessoa consiga melhorar aquele seu comportamento dentro daquele contexto. Sim. Então é assim, é incrível, não é? Falando aqui do feedback positivo, é incrível como esta parte as pessoas fazem pouco. É muito incomum vermos chefes, vermos líderes de comunidades efetivamente reforçarem os comportamentos desejados. Ou seja, dizerem que sim senhora, que era aquele comportamento que era expectável e que ainda bem que aquele comportamento ocorreu. Mas, no entanto, ainda mais impressionante se torna como esta é a parte fácil de dar e mesmo assim a maior parte das pessoas não dá este tipo de feedback. A maior parte das pessoas não diz isto às pessoas. Quando as pessoas têm um comportamento expectável, as pessoas pura e simplesmente não dizem nada. Acham que o outro já está a fazer a sua obrigação. E por um lado até pode estar. Mas o feedback positivo é mesmo para isto. É para reforçar. É para trazer ainda mais certeza à pessoa que está a desempenhar a função, à pessoa que está a ter aquele comportamento, que aquele é o comportamento desejado. Sim? Depois temos o feedback construtivo, que é tu agarras e vês um comportamento que a pessoa está a ter e que ela tem um ponto de melhoria. Então nós agarramos e dizemos isso mesmo, que há um ponto do comportamento da pessoa que precisa de melhoria. A minha forma mais favorita, chamamos assim, de dar feedback é o feedback sanduíche, em que nós realmente damos feedback construtivo, ou seja, dizemos algo, feedback positivo, dizemos algo que a pessoa já faz muito bem, dizemos a seguir o feedback construtivo, ou seja, um ponto de melhoria, 2 pontos máximo de melhoria que a pessoa pode ter e terminamos com aquilo que eu chamo de cereja no topo do bolo, ou seja, com outro feedback positivo de algo espetacular que a pessoa fez, está bem? Qual é o objetivo? O objetivo é que a pessoa evolua. Nós não evoluímos sem feedback. O feedback é um presente. Tal como foi esta passagem da monarquia para a república, não é? Foi um presente que foi dado às pessoas. Aqui acontece a mesma coisa. Há um presente que te dão quando tu recebes feedback e tu dás esse presente à pessoa quando recebe feedback. E por incrível que pareça, hoje em dia, eu vejo muito isto. Estamos numa altura de muito desenvolvimento pessoal. Estamos talvez na altura em que as pessoas mais procuram conhecimento em termos de autodesenvolvimento, em termos de desenvolvimento em si próprios, em termos de formação dentro da área da psicologia, dos comportamentos humanos e tudo mais, em que as pessoas mais procuram cuidar e olhar para o outro. E é uma época em que eu sinto que cada vez mais há menos recepção ao feedback, por incrível que pareça. Cada vez mais as pessoas pedem, cada vez mais se fala desta palavra,
mas cada vez mais as pessoas querem menos feedback. Posso partilhar convosco que há pouco tempo eu fui almoçar fora com o meu marido e estávamos num restaurante e o meu marido viu o empregado limpar uma das mesas. Era um restaurante que não tem mesas com toalhas, não há toalhas no restaurante, e nós vimos o funcionário, nós não, neste caso o meu marido, viu o funcionário do restaurante, um dos, limpar a mesa que deixou pronta para uma nova refeição com o guardanapo que era do próprio cliente. Repara, quando chegou o final da refeição, outro colega veio-nos perguntar se realmente estavam bem e como nós éramos a primeira vez que ali estávamos, tínhamos gostado e tudo mais. E então o meu marido fez exatamente isto. O meu marido disse que aquilo era espetacular, que a comida era boa, o atendimento era ótimo, que ele tinha uma sugestão de melhoria, não é? E deu a sugestão de melhoria, que era realmente a higienização das mesas. E terminou dizendo que, de resto, o restaurante é espetacular. No que é que aquele empregado, que a meio da conversa percebemos que é o dono, se fixou? Pura e simplesmente na higienização das mesas. Então a pessoa fez uma coisa incrível. A pessoa não aceitou este feedback. Ou seja, ela começou a regatear, a dizer que não podia ser, que eles tinham muito cuidado. Começou a utilizar um discurso completamente vago, do género, confia em mim, confia em mim, confia em mim, como se fôssemos amiguinhos, não é? Para confiar uns nos outros. E começou ali, no fundo, a debater ou a contrapor um comportamento que o colega teve. Depois percebemos, depois esse próprio empregado que limpou a mesa de guardanapo veio literalmente à mesa furioso e, como se diz, portanto, em disputa autêntica, tentar discutir. Quando percebeu que nós não íamos discutir com ele, ele abandonou a mesa, imagina bem, portanto, largou, saiu de porta fora do restaurante e tudo. Achou que nós estávamos a falar mal dele para o dono, portanto, foi quando ficámos a saber que aquela pessoa que estava a falar connosco era o dono. E repara, tudo isto acontece porque ninguém neste restaurante sabia receber feedback. O dono não sabia receber um feedback. O que ele deveria ter dito era obrigado. Nós não damos resposta ao feedback. Nós, quando recebemos feedback, nós não temos que justificar o feedback. O feedback é um presente. Tu não justificas os presentes que tu recebes, pois não. Se alguém te oferecer um presente, tu não vais abrir, ai que lindo, porque eu gosto, porque está amarelo, está verde, porque eu já tenho. Nós não fazemos isso. Então também não faças com o feedback. Nós, quando recebemos feedback, devemos pura e simplesmente dizer obrigada. Naquele caso, o que o dono poderia ter dito seria eu lamento o sucedido, obrigada pela informação, vamos ter mais cuidado aqui para a frente. E teria corrido tudo lindamente. E sabes que mais? Nós continuaríamos a ser clientes do restaurante. Assim, tudo isto tomou proporções gigantes e pessoas que não conseguem receber feedback, pessoas que não são capazes de ouvir o feedback e que contrapõem, significa que elas próprias não estão presentes para o crescimento. Elas próprias não estão no nível de maturidade em que conseguem encaixar algo que a pessoa refere ao seu comportamento. Eu não sei se tu és esse tipo de pessoa, se tu és o tipo de pessoa que recebes feedback e desatas a contrapor, desatas aqui a divulgar, a justificar, mas, por exemplo, recordo-me perfeitamente há pouco tempo ter saído de uma comunidade precisamente por isto, porque quando dei feedback à líder, quando expliquei à líder um comportamento que ela teve que, na minha ótica, era alvo de melhoria, pura e simplesmente ela começou a articular também, a desenvolver, a dizer que não e que aquilo não era preciso e que para ela aquilo não era assim. Apenas obrigada. Nós não precisamos implementar o presente que nos dão. Nós não precisamos usar o presente que nos dão, pois não. Tu não vais precisar implementar o feedback que te dão. Tu farás com o feedback que te dão aquilo que tu entenderes. Agora, aceita-o. É importante nós aceitarmos o feedback que nos dão. Faz sentido? E depois, dentro das organizações, se conseguirmos ter aquele meio que faltava, não é? Eu disse que era 2,5, que é o feedback 360, ou seja, que envolve não só entre colegas, como também para as FIAs e das FIAs para nós e de nós para as FIAs. Tudo isto vai trazer um crescimento e uma evolução muito, muito grande à empresa, à organização, ao sistema. Às vezes pode ser a família, está bem? Tudo isto vai trazer, vai desenvolver, vai potenciar, é a palavra que me estava a faltar, um equilíbrio na comunicação e um equilíbrio no próprio relacionamento. E agora, há alguns elementos que são importantes. É preciso ser claro, o feedback deve ser claro, não é? Para que a pessoa compreenda aquilo que tu estás a dizer. Deve ser específico, como eu te disse. Deve falar de um comportamento. Deve mencionar uma oportunidade, porque é uma oportunidade de tu cresceres quando recebes, do outro crescer quando recebe. E deve ter respeito e empatia também.
Não é para desatares a dar feedback como se fosse uma opinião. O feedback não faz parte daquele grupo de coisas de eu acho que, eu penso que, tu deverias isto. Não é feedback, está bem? O feedback é sobre o comportamento. E deve efetivamente dizer, o ideal é que sugiras como é que a pessoa deve fazer. Portanto, em vez da pessoa fazer daquela maneira, como é que ela pode fazer de outra forma, está bem? Portanto, começares a dar a entender à pessoa qual é o comportamento substituto que ela pode ter. Isso então é o ideal. Sim? Agora reflete aqui comigo. Subscreve o canal, se ainda não o fizeste. Coloca um like aqui no vídeo, se também ainda não o deste. É um like, é um gosto. Tu tens duas hipóteses. Tu estás aqui neste preciso momento. Ou tu gostaste do vídeo, então diz que gostaste do vídeo. Ou tu não gostaste do vídeo e coloca que não gostes do vídeo. Agora, age, faz qualquer coisa, está bem? Este é um bom feedback. E partilha também. Podes deixar aqui escrito, realmente, se tu dás feedback, se tu encaras o feedback como um presente. Se quando te dão feedback a ti, se tu também encaras como um presente. Ou se tu és daquele tipo de pessoa que não, eu não encaro nada como presente, eu desato a justificar, a argumentar e a tentar mudar a opinião do outro. Sim? Bora lá.